Estamos na lição 6 da nossa revista Carta aos Romanos, da Escola Bíblica Dominical na Igreja Batista em Guarabu. E a nossa lição hoje é Justificados em Cristo. O nosso versículo-chave, Romanos 5:8. Este é o versículo que peço aos irmãos alunos que possam decorar. Nós temos um versículo-chave a cada lição, então você possa decorar esse versículo. Antes de começarmos a lição, vamos orar. Senhor Deus e Pai, te agradecemos porque estamos estudando a Tua Palavra, Senhor, o livro de Romanos, que os alunos, Senhor, possam ser também praticantes da Palavra e não somente ouvintes. Te agradecendo pela oportunidade de servir através da EBD na Igreja Batista em Guarabu. Te agradecemos também pela vida da irmã Raquel, que está agora na filmagem, Senhor. Abençoa essa vida. Muito obrigada, Senhor, por ela estar nos ajudando aqui na EBD. E que todos possamos estar aprendendo hoje da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Justificados em Cristo. Na lição 3, vocês estudaram, nós estudamos sobre a ira de Deus. A ira de Deus com o homem fez com que o homem se separasse de Deus. Nós sabemos, no livro de Romanos, que Paulo começa dizendo que porque o homem é pecador, está separado de Deus. Hoje, na lição 6, nós vamos ver que a lição 5 começou sobre a justificação. Para a ira de Deus, nós vamos ver o amor de Deus, mesmo ele irado com o homem, mesmo ele separado do homem por causa do pecado, ele amou esse homem. E ele então tornou esse homem justo. Nós vimos na lição 5 a justificação e hoje nós vamos nos aprofundar nessa justificação. Nós estamos justificados em Cristo. O pecado trouxe inimizade, trouxe guerra para com Deus. Temos na pessoa de Adão o autor da condenação da humanidade. A justificação é declarar uma pessoa justa. A fé em Cristo, colocada no nosso coração, no coração do homem, é que completa essa justificação. Então, Deus torna esse homem justo por Cristo, pela ação de Cristo, pelo que Cristo fez. E este homem, ao receber pela fé, ele é tornado justo. Então, não basta Jesus ter morrido na cruz. O homem precisa crer. Se com o nosso coração nós confessarmos e crermos, então somos justificados. Há então uma parceria do homem para com Deus. Deus fez a sua parte de trazer a justificação ao homem. Basta ao homem selar essa justificação pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o nosso capítulo que vamos estudar é o capítulo 5. Nós vamos ver agora os versos de 1 a 11. A justificação pela fé, a paz com Deus. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus
está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Este é o versículo que você, querido aluno, precisa decorar. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Então Paulo diz que a primeira coisa que nós passamos a gozar quando somos justificados por Deus em Cristo e pela fé aceitamos essa justificação é a paz. Você lembra no capítulo 3? A inimizade, guerra com Deus. Mas justificados em Cristo, recebemos a paz com Deus. Então, a primeira coisa que nós passamos a gozar pela justificação, nós vamos ter agora uma vida de gozo, uma vida de alegria. O justo, o que foi justificado, olha, não estou dizendo que agora nós somos justos, porque a Bíblia diz que não há justo nenhum. Nós nos tornamos justos, fomos justificados por Jesus. E agora, por isso que Deus pode nos pedir, agora que estamos justificados, Deus pode nos pedir a santificação. Esse capítulo eu considero em Romanos o capítulo central, porque se nós entendermos que a justificação em Cristo é selada pela nossa fé, nós podemos entender todos os outros capítulos. Este é o capítulo em que nós começamos a usufruir de ser um cristão. Nós agora não temos que orar para Deus dizendo: Pai, perdoa todos os meus pecados, porque nós não temos mais esse pecado para ser perdoado. Jesus já perdoou. Todos nós que éramos o Adão, que estávamos na inimizade, nós temos agora o acesso, somos agora como Cristo. Deus não olha mais para nós, Deus olha agora para Cristo. E Cristo não teve nenhum pecado. Nós agora estamos diante do Pai como Cristo. Por isso que Paulo pode nos desafiar a ser como Cristo. Por isso que Paulo escreve essa carta de Romanos, porque diz que nós estamos justificados. Deus prova o seu amor para conosco porque Cristo morreu. Cristo morreu sem pecado. Ué, a lei não diz que a alma que peca vai morrer? Se Cristo morreu sem pecado, essa lei está agora sem poder nos pegar, nos julgar. Se Cristo, ele fez com que a lei fosse abolida, a lei da graça. Se é quem peca que vai morrer, Cristo morreu sem pecado. E ele disse: todos os seus pecados eu carreguei. Então nós estamos agora justificados em Cristo. Isso é maravilhoso. Isso é uma doutrina bíblica que nós temos que usufruir. Nós estamos justificados. Deus deu a justiça de Cristo e colocou sobre Jesus a nossa condenação. Quando Deus nos vê,
Ele vê a justiça do Filho. Isso é maravilhoso. Dá-nos bênçãos decorrentes dessa justificação. Todas as bênçãos que o justo recebe é Deus dando ao seu Filho, como estaria dando a Jesus. Por isso que Jesus nos diz: peça ao Pai em meu nome. Nós não temos por nós mesmos nada, mas em Cristo temos tudo. Temos primeiramente paz com Deus, acesso ao Pai, justificação, temos tudo que Jesus nos prometeu. Paulo nos fala que assim como Adão foi o primeiro homem que pecou, nós temos em Cristo o homem que veio para nos livrar do pecado de Adão. Ele foi o Adão que obedeceu. Adão desobedeceu e nós podemos ser o Adão Jesus, o Adão que obedece. Você não precisa mais estar pedindo: Senhor, perdoa os meus pecados. Tem cristão que está com 60 anos e quando vai orar na igreja, a primeira coisa que ele ora: Senhor, perdoa todos os meus pecados. Eu fico dizendo: Senhor, perdoa esse irmão porque ele não sabe o que está dizendo. Ele já está tão condicionado a pedir perdão pelos pecados que não entende essa maravilha da justificação. Nós somos livres. Nós temos que orar como nós aprendemos na Bíblia: não nos deixe cair em tentação. Jesus nos ensinou isso. Livra-nos do mal. A nossa oração não é perdoa os meus pecados mais, é Senhor, livra-nos do mal, que não nos deixe cair em tentação, que o mal não venha nos tomar a tentação, mas o Espírito Santo está em nós para nos lembrar: olha, você não vai cair no erro. Nós podemos errar com um irmão, mas o pecado nos separa de Deus. Se eu erro com o irmão, eu vou e peço desculpa e o Espírito Santo pode se agradar. Mas quando eu peco, eu estou crucificando Jesus de novo. Então eu ainda não estou salvo. O pecado é aquilo que nos afasta de Deus. Essa é uma doutrina que a justificação nós temos que nos apropriar para nós gozarmos da liberdade de não ter mais o pecado. Satanás vai trabalhar, mas você, em nome de Jesus, Satanás, eu estou liberto. É nessas horas que nós temos que ter o poder da oração de dizer: estou com um pensamento aqui, Satanás, em nome de Jesus, o irmão está liberto, porque é justificado pela fé em Jesus. E também nós temos que ter essa aceitação. A obra de Deus no coração do pecador, nós somos justificados e abençoados por ela, porque pela graça nós somos salvos, por meio da fé. Isso não veio por nós, não é pelos atos, não é pela obra que o irmão fez. Senão, quem faz mais obra, os ricos podem fazer mais obras, então eles vão ser salvos primeiros. Não é isso, é pela fé. Deus vai olhar o seu coração. Você pode ser um paupérrimo. Lembra da viúva que Jesus disse que foi a que deu mais? Porque Jesus olha o coração, Deus olha o coração. A aceitação da justificação é pela fé. Em Efésios 2, de 8 a 9, Paulo fala que nós somos justificados pela graça. Não vem das nossas obras. O pecador aceita humildemente o sacrifício de Jesus pela ação. O Espírito Santo toca o nosso coração. Quem nos convence de pecado, de que há uma justiça e que há o juízo, é o Espírito Santo. Não é o pastor, não sou eu quando estou falando a uma pessoa sobre Jesus. O Espírito Santo toca. E essa pessoa, pela fé, recebe, ele é justificado. O Espírito Santo passa a morar. Romanos 5, de 1 a 11, está ligadamente a 1 João 4 a 8, que fala que no amor não existe medo. Se vocês olharem aí na lição, a nossa leitura devocional está em 1 João 4,
quando o apóstolo do amor fala que, amados, nós devemos amar uns aos outros, porque o amor é de Deus, quem não ama não é nascido de Deus, e que o amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo. Nós não podemos amar a Deus, dizer que somos justificados e ficar com medo de que Deus não perdoe nosso pecado. Isso está errado. Você tem que rever a sua fé. A paz com Deus. Você tem paz com Deus? Você é um justificado. Você foi reconciliado. Tudo que você tinha de mal foi removido pelo Espírito Santo, pelo sangue de Jesus. Nós temos acesso direto a Deus, porque Cristo nos dá essa justificação de acesso. Nós temos esperança nas tribulações, o futuro da glória eterna. As tribulações servem para firmar a nossa fé e confirmar a justificação em nossas vidas. Tribulação é um instrumento de Deus para moldar nosso coração. Perseverança, ou nós termos, então, antes de tudo, experiência com Deus. Nós devemos provar, antes da aprovação de Deus, vem a provação, nós somos provados. Então Deus vai ver o nosso caráter, se está aprovado pela perseverança que nós vamos ter. Apocalipse nos diz isso. Romanos 5 nos fala de esperança de vida eterna. A certeza do amor de Deus, Romanos 5, de 6 a 8. Quando nós éramos fracos, quando nós éramos ímpios, Deus fez a reconciliação com Jesus. A ira de Deus vai ser derramada no futuro sobre a humanidade, mas os justificados participarão na libertação das pessoas que hão de crer em Cristo e serem justificados pela fé. É por isso que nós que cremos temos que falar para outra pessoa, para que ela possa crer. Nós vamos participar da justificação dessas pessoas, porque nós vamos falar a elas que nós temos, o que nós temos e podemos compartilhar. E porque é uma ordem de Jesus: ide por todo mundo pregar o Evangelho, porque será anunciado todo o Evangelho até que ele venha. Então nós temos que fazer a nossa parte. Você quer que Jesus volte? Você está fazendo a sua parte? Adão e Cristo é a segunda parte. Romanos 5, de 12 a 21. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso, todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado havendo a lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito, como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muitos mais, e a graça de Deus e o dom pela graça é que um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade pela condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muitos mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores,
Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou a morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Qual foi o primeiro pecado? Desobediência. A Bíblia fala que o primeiro pecado está lá no livro Gênesis, tem até aí uma produção na TV falando sobre o Gênesis, e mostraram que o primeiro erro do homem, o que separou um homem que conversava com Deus todo dia, foi a desobediência. Mas pela fé, a fé de Abel, que ofereceu o sacrifício, pela fé de crer que haveria um que esmagaria a cabeça da serpente, que é Satanás, o Lúcifer, pela fé em Jesus, Adão, eu creio que ele também teve a esperança de glória. Ele e Eva ensinaram para o seu filho Sete, e diz a palavra de Deus que depois que eles ensinaram aos seus filhos, começou através de eles as pessoas a glorificar e a invocar o nome de Deus. Então Adão ensinou os seus filhos que ele tinha paz com Deus de novo, que ele tinha aceito a esperança de glória, que viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Paulo, por isso que ele usa esse texto aqui aos Romanos, Adão, e ele traz aqui, Adão foi aquele que se separou de Deus pela desobediência, mas Jesus trouxe a esperança de glória. Um só salvou a todos pela obediência, obediência até a morte. Ele foi obediente até a morte, não era a vontade dele, mas ele na sua oração disse: Pai, se for possível, passa de mim, mas que seja feita a tua vontade. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Justificados em Cristo, temos paz com Deus. Deus prova o seu amor para conosco. Então, meu querido aluno, depois que você viu que a alma do crente é uma alma que foi justificada e que a lei está agora abolida, porque Jesus cumpriu a lei e ele morreu sem pecado e ele trouxe a graça de Deus, você agora deve proclamar, você deve agora viver em alegria de paz com Deus. Eu quero então que você possa me responder algumas questões que eu vou trazer para você. O que produz o sacrifício de Cristo na sua vida? Paulo diz que na dele é paz. O que produz o sacrifício de Cristo na sua vida? Você sabe o seu real valor diante de Deus e como Deus te ama particularmente? Você goza, usufrui desse amor e se sente livre da condenação eterna? Você ora com frequência pedindo a Deus que perdoe seus pecados? Você sabe que todos os justificados têm a missão de proclamar a Cristo? Essa missão, ela é muito importante, porque ela é a base das outras, né? Que nós vamos estar estudando. E espero que possa ter levado a você todas, se você teve alguma dúvida desse capítulo 5, que você possa de alguma maneira se comunicar conosco. O capítulo 5 é um capítulo maravilhoso que o apóstolo Paulo nos deu. Eu considero esse aqui o Evangelho segundo Paulo, né? O livro de Romanos. Que Deus possa abençoá-lo e que tenha uma boa lição
e outras lições virão para que possamos estudar bem a carta aos Romanos. Muito obrigada.